seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, se você não leu o capítulo 1 e o capítulo 2 junto comigo, eu vou deixar o card aqui para que você veja esse vídeo. Esse é o quadro chamado Entre Páginas. Seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí, já curte, já compartilha, se você também é um amante da leitura como eu. Aqui no capítulo 3, o Hal ele fala sobre a verificação de realidade de 95% das pessoas. Ele trouxe aqui, como abertura do capítulo, uma frase do Robin Sharma: uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Deve ser muito ruim, né? A pessoa passar pela vida, a pessoa estar por aqui e não vivenciar isso aqui. Deve ser horrível. A história da raça humana é a história dos homens e mulheres que se subestimam. Abraham Maslow foi quem disse essa frase, segundo o autor. A cada dia que você e eu acordamos, deparamos com o mesmo desafio universal: superar a mediocridade e viver nosso potencial pleno. É o maior desafio da história humana. Elevarmos acima das nossas desculpas, fazer o que é certo, dar nosso melhor e criar a vida nível 10 de fato que desejamos. Cerca de 95% da nossa sociedade se contenta com muito menos do que quer na vida, desejando ter mais, vivendo com remorso e jamais compreendendo que poderia ser, fazer, ter tudo o que deseja. Segundo a Administração do Seguro Social dos Estados Unidos, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras e durante os próximos 40 anos, até atingirem a idade de aposentadoria, é isso que descobrirá. Apenas uma será rica, 4 estarão financeiramente seguras, 5 continuarão trabalhando, não porque querem, mas porque precisam. 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas, e dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo para cuidar delas. Em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade e 95% continuarão com dificuldade a vida inteira. Portanto, a questão crucial que devemos explorar e para a qual precisamos encontrar resposta é: o que podemos fazer agora para assegurar que não acabaremos com dificuldades, como acontecerá com 95% da maioria? O próximo título que o Hal traz é Elevando-se acima da mediocridade e se juntando aos 5% no topo. Então aqui ele traz a visão dele de como fazer isso. O fato de você estar lendo esse livro me diz que você está pronto para o próximo nível, que para você não está mais tudo bem se contentar com menos do que pode ter, ser e fazer, simplesmente porque todo o restante das pessoas faz isso. Aqui estão 3 passos simples, porém decisivos, para se elevar acima da mediocridade e se juntar aos 5% no topo. Passo 1. Reconhecer a verificação da realidade de 95%. Primeiro, precisamos compreender e reconhecer a realidade que 95% da nossa sociedade jamais criará e viverá a vida que de fato deseja. E aqui eu fiz uma anotação de que ter consciência disso já era o meu primeiro passo. Temos de aceitar o fato de que, se não nos comprometermos a pensar e a viver de um modo diferente da maioria das pessoas, agora, isso não é no futuro, não é no passado, é agora. O presente é tudo que a gente tem, né? Estaremos nos preparando para suportar uma vida de mediocridade, dificuldade, fracasso e remorso, junto com a maioria dos indivíduos. Perceba que isso incluirá seus próprios amigos, familiares, colegas, se não fizermos algo a respeito agora. E isso aqui doeu pra caramba, porque aí você começa a repensar, né? Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí, se você tá no meio de 5 pessoas que são tolas, que são medíocres, o 6º medíocre vai ser você. E como é que você faz para poder se blindar em relação a isso, né? Você consegue estar em contato com outras pessoas, mesmo que não seja do seu ciclo, através de podcast, através dos livros, através de vídeos. Então, essa é uma forma de você conseguir não fazer parte dessa mediocridade. Estabelecermos um exemplo do que é possível quando nos comprometemos a atingir nosso potencial. Ser mediano significa contentar-se com menos do que você realmente deseja e é capaz. E lutar durante toda a vida. Diariamente, a maioria se acomoda e luta em quase todas as áreas. Física, mental, emocional, amorosa, financeira.
para criar os níveis de sucesso, felicidade, satisfação amorosa, saúde e prosperidade financeira que realmente desejam. Então as coisas elas não fluem para a maioria das pessoas, porque elas estão em constante guerra com elas mesmas, né? Considere o seguinte, fisicamente a obesidade ela é uma epidemia. Considere o seguinte, fisicamente a obesidade é uma epidemia. Doenças potencialmente fatais como câncer e males do coração estão aumentando. A pessoa média está exausta. A pessoa média está exausta, com seus níveis de energia sempre baixos. A maioria parece não conseguir gerar energia para passar um único dia sem consumir algumas xícaras de café ou uma bebida energética. Eu me incluo nisso aqui, porque eu estou até reduzindo o café para ver se eu melhoro o meu sono. O sucesso desses produtos é mais uma prova de grau de esforço empreendido fisicamente, mental e emocionalmente. Mais medicamentos são consumidos todos os dias em uma tentativa de combater distúrbios como depressão, ansiedade e inúmeras outras doenças mentais e emocionais. Isso aqui é surreal. Não de uma forma boa. Amorosamente, é bem sabido que há uma epidemia de divórcio nos Estados Unidos. Um em cada 2 casamentos fracassa. Em outras palavras, mais da metade dos casais muito apaixonados que ficam diante dos amigos e da família e comprometem suas vidas um com o outro, nos tempos bons e nos ruins, lembra você, luta para fazer o casamento funcionar. Depois de mais de 30 anos de união, 2 das minhas pessoas favoritas, que eram os pais dele, se divorciaram recentemente. Estou muito consciente da dor desse problema relacional tão comum. E financeiramente, os norte-americanos têm mais dívidas pessoais hoje do que em qualquer outro período da história. Então, por que isso está acontecendo, né? Não é segredo que a maioria dos indivíduos tem vivido a vida muito abaixo do seu potencial. Quando pudermos reconhecer isso, será crucial explorarmos as causas pelas quais grande parte das pessoas luta e se contenta com a mediocridade. O passo 2, e aqui só relembrando, ele está dando os passos para você fazer parte do grupo das 5 pessoas ali que combatem, né, essa mediocridade na vida. Então aqui o passo 2, para você não ser uma pessoa medíocre, é identificar as causas da mediocridade. Depois de reconhecermos 95% da nossa sociedade está se contentando com muito menos do que é capaz, lutando em quase todas as áreas e não experimentando os níveis de sucesso, felicidade e liberdade que realmente deseja, o próximo passo crucial é compreender o porquê. Para impedir que isso aconteça com você, é preciso que saiba o que faz com que o ser humano médio acabe levando uma vida de mediocridade. Se você perguntasse ao norte-americano médio entre 40 e 50 anos de idade, contentando-se com menos do que deseja e lutando para ser feliz, pagar as contas, se esse era o plano dele, sua visão para a vida, o que acha que ele diria? Acredita que ele imaginou sua vida como sendo uma luta? É claro que não. E essa, meu amigo, é a parte mais assustadora. Se 95% dos norte-americanos não estão vivendo a vida que desejam, precisamos descobrir o que eles fizeram de errado ou o que não fizeram de certo para que não terminemos vivendo uma vida de mediocridade. E aí, o Hal, ele traz, nessa parte aqui, uma coisa que o Tony Robbins, que é o livro que eu estou lendo agora, Poder Sem Limites, ele fala muito em relação à modelagem. Da mesma forma que você pode modelar alguém que tenha sucesso, que esteja onde você quer estar, você tem que entender o que a pessoa que não tem sucesso, que não está onde você deseja estar, que não conquistou as coisas que você deseja conquistar, ou que não é a pessoa que você deseja ser. Claro que ninguém é igual a ninguém, mas você tem virtudes que você pode modelar dos outros. Então aqui o Hal, ele fala também que você pode não modelar esses quesitos ali que levam a pessoa a ser medíocre. Não queremos que a nossa vida seja uma luta. Eu quero uma vida de verdade, acordando e fazendo o que eu quero, quando eu quero, com quem eu quero. Desejo me levantar da cama todo dia e realmente amar a minha vida. Quero amar meu emprego
e quero amar as pessoas com quem compartilho a minha existência e meu trabalho. Essa é a minha definição de sucesso. E eu achei essa aqui uma definição fantástica. Até adaptei para mim. Isso para mim é riqueza. Essa definição aqui de sucesso dele. Uma vida assim não acontece por acaso. Ela precisa ser projetada. Se você deseja viver uma vida extraordinária conforme ela for definida e projetada por você, então você tem que identificar as causas de mediocridade fundamentais para que possa impedir que elas roubem de você a vida que deseja. A seguir estão o que eu acredito serem as causas da mediocridade e potencial não atingido mais relevantes e as que tiveram e continuarão tendo maior impacto em sua existência. E o que você pode fazer para derrotá-los. Então aqui estão as principais causas da mediocridade, segundo a visão do Hall, e as soluções. E aí você me conta aí nos comentários se você concorda com essas visões aqui, as causas da mediocridade que o Hall traz. Síndrome do espelho retrovisor. Essa eu acho interessantíssima. Uma das causas de mediocridade mais comprometedoras na vida é uma condição que eu chamo de síndrome do espelho retrovisor, também conhecida como SER. Nossa mente subconsciente é equipada com um espelho retrovisor autolimitador, através do qual vivemos e recriamos nosso passado continuamente. Acreditamos de maneira equivocada que quem fomos é quem somos, e isso limita nosso potencial verdadeiro no presente, baseando nas limitações do passado. Ou seja, é a síndrome da Gabriela, né? Você é de uma forma e você não consegue alterar aquela forma. Você acha que você vai ser daquele jeito para sempre. Só que isso não é uma verdade, porque as pessoas evoluem. Então faz parte dessa evolução, essa mudança. Como resultado, filtramos cada escolha que fazemos. Desde a hora que acordaremos pela manhã, até quais objetivos estabeleceremos para o que nos permitirmos considerar possível para nós. Querendo criar uma vida melhor, mas às vezes não sabendo como ver isso de maneira diferente do que sempre tem sido. Pesquisas mostram que em um dia a pessoa média tem entre 50 e 60 mil pensamentos. O problema é que 95% dos nossos pensamentos são os mesmos que pensamos no dia anterior. E no dia antes desse, no dia antes desse. Não é de surpreender que a maioria dos indivíduos passe a existência inteira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca mudar sua qualidade de vida. Você conhece alguém assim? Eu já fui essa pessoa. Como uma bagagem velha e desgastada, carregamos estresse, medo e preocupação de ontem para o dia de hoje. Ou seja, seu dia acaba se repetindo, né? Porque tudo que começa ali do teu pensamento não mudou, é a mesma coisa. Quando apresentados adversidades, voltamos ao nosso confiável espelho retrovisor para buscar orientação quanto a como reagir. Sim, sou sortudo demais. Essa porcaria sempre acontece comigo. Vou desistir. É o que sempre faço quando tudo fica difícil demais. Conhece algum reclamão por aí? Uma reclamona? Ou você é essa pessoa? Se você quer ir além do seu passado e transcender suas limitações, deve parar de viver a partir do seu espelho retrovisor e começar a imaginar uma vida de possibilidades ilimitadas. Aceite o paradigma. Meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire a confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometido de fazer que seja assim. Isso está sob o seu controle. Como você vai fazer com que as coisas aconteçam. Nem é necessário acreditar nisso no começo. Na verdade, você provavelmente não acreditará. Você pode achar desconfortável descobrir que resiste a isso. E tudo bem. Repita para si mesmo assim. A sua mente subconsciente começará a absorver as autoafirmações positivas. E aí ele vai falar mais sobre isso no capítulo 6. Não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si. Pense grande, mais do que tem permitido a si mesmo até esse ponto. Esclareça o que de fato deseja, condicione assim mesmo a crença de que é possível, se concentrando e afirmando isso todo dia, e depois siga conscientemente na direção da sua visão, até que ela se torne realidade. E lembre-se sempre de que onde você está é resultado de quem você era, mas para onde você vai depende inteiramente de quem você vai escolher ser, a partir desse momento. Então, zera a página. Coloca uma página em branco, aproveita esse início de ano para que você escolha ser, a partir desse momento, quem você quer ser. Outra causa da mediocridade é a falta de propósito.
Se você perguntar ao indivíduo médio, qual é o seu propósito de vida, receberá um olhar confuso ou uma resposta como nossa? Não sei. E se eu perguntasse a você, o que você diria? A pessoa média não consegue articular seu propósito de vida. O inexorável porquê que a motiva a acordar todos os dias e a fazer o que for necessário para realizar a sua missão. Aqui ele começa a falar um pouco sobre a vida dele e como isso se encaixa nessa falta de propósito. Minha carreira em vendas diretas durou 7 anos. Os 6 primeiros foram passados lutando ladeira acima a batalha da mediocridade e perdendo com mais frequência do que ganhando. Meus resultados eram inconsistentes e sempre aceitava menos do que o meu melhor. Até enfim ele decifrar os segredos para superar a mediocridade, que é viver uma vida com um propósito. Então, o Hal aqui ele fala que se você tem um propósito, você consegue ter um norte ali para a tua vida. Eu não tinha nenhum propósito que me motivasse a pegar o telefone e ligar em busca de perspectivas, mesmo quando não precisava de mais dinheiro. Decidi naquele momento que o propósito da minha vida nos 12 meses seguintes seria me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar o sucesso, a liberdade e a qualidade de vida que eu realmente desejava. E aqui eu fiz uma anotação que o sucesso é uma questão de decisão. Quando você decide que você vai fazer com que as coisas aconteçam, dificilmente ela não acontece. Vou perguntar a cada pessoa que encontrar o que posso fazer para ajudá-la, para agregar valor à vida de mais gente. Combinei isso com meu outro propósito de vida. Sim, você pode ter mais de um, que era o de abnegadamente agregar valor à vida dos outros, formando uma equipe com mais de 16 representantes de venda. Conduzi encontros de coaching semanais para apoiá-la na obtenção de seus objetivos de graça por 46 semanas consecutivas. Ele usa o princípio de que se você agrega na vida dos outros genuinamente, aquilo vai retornar para você. E aí ele falou, eu vou perguntar a cada pessoa que encontrar o que eu posso fazer para ajudá-la, para agregar valor à vida de mais gente. Mantenha em mente que você pode mudar seu propósito de vida a qualquer momento. À medida que for crescendo, evoluindo, o mesmo acontecerá com seu propósito. Mantenha em mente que você não precisa descobrir qual é o seu propósito. Você pode inventá-lo, criá-lo, decidir o que quer que ele seja. Todos nós deveríamos viver, nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Em outras palavras, concentre-se em crescer e ser o melhor que pode ser, seguindo seus sonhos e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Esse pode ser o seu propósito. Quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que seus problemas, eles se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. É aquela questão, né? Tudo que a gente foca, expande. Foca no propósito que você resolver criar. Isolando incidentes. Uma das causas da mediocridade mais prevalentes, não tão óbvias, é isolar incidentes. Fazemos isso quando presumimos erroneamente que cada uma de nossas escolhas e ações individuais está afetando apenas aquele momento ou circunstância específica. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais perder um dia na academia, adiar um projeto ou comer no fast food, porque você pode recuperar amanhã. Nada poderia estar mais longe da verdade, porque cada pensamento, escolha e ação estão determinando em quem estamos nos tornando, o que por fim determinará a qualidade das nossas vidas. Como T. Harv Eker afirma no best-seller Os Segredos da Mente Milionária, como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. E essa frase aqui é uma frase muito marcante para mim. Quando eu li Os Segredos da Mente Milionária, isso ficou gravado. Sempre que você escolher fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, está moldando sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil, não o que é certo. Por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer, está desenvolvendo a extraordinária disciplina, que a maioria das pessoas nunca desenvolve, necessária para criar resultados extraordinários. Então, é fazer mesmo quando não tem vontade de fazer, né? Porque a vida adulta é isso. Quando criança, você ainda tem ali a escolha do que você pode não fazer, mas adulto não tem essa escolha, adulto tem que fazer o que precisa ser feito mesmo. Disciplina cria estilo de vida. As pessoas acham que pessoas disciplinadas são pessoas que não têm liberdade, mas não. Elas estão criando o estilo de vida que elas desejam.
E para mim isso é uma liberdade absurda. Por exemplo, quando o despertador toca e apertamos o botão de soneca, a coisa é fácil. A maioria de nós presume erroneamente que essa ação só está afetando aquele momento. A realidade é que esse tipo de conduta está programando a nossa mente subconsciente com instruções de que não faz mal não cumprir aquilo que pretendemos fazer. Tudo que fazemos afeta quem estamos nos tornando, o que está determinando a vida que, por fim, vamos criar e viver. Quando você vê o quadro geral, começa a levar o despertador mais a sério. Eu já fui a pessoa que apertava soneca e todo o meu dia era uma bosta, assim. Eu começava já o dia ali irritada, eu já começava reclamando porque eu estava atrasada. E aí eu já tinha lido o Milagre da Manhã, né? Mas foi através do Milagre da Manhã que eu resolvi testar. Porque você já sabe como é que é apertar o botão soneca, né? Mas você sabe como é que não é? Então, pra mim, valeu a pena esse teste. Quando o alarme tocar de manhã e você ficar tentando dormir mais um pouquinho, comece a pensar. Espere. Essa não é a pessoa que eu quero ser. Alguém que não tem disciplina suficiente para se levantar da cama. Vou me levantar agora porque estou comprometido com... E aí você coloca o que você está comprometido. Acordar cedo, atingir meus objetivos, criar a vida dos meus sonhos, etc. Você precisa ter um motivo para vencer a função soneca, entendeu? Lembre-se de que a pessoa que você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo. Mas é o que você está fazendo que determina a pessoa que você está se tornando. Outra causa da mediocridade é a falta de responsabilização. A ligação entre o sucesso e responsabilidade é irrefutável. Virtualmente, todas as pessoas de muito sucesso, de donos de empresas e atletas profissionais até o presidente dos Estados Unidos, abraçam um alto grau de responsabilidade. Isso lhes dá a alavancagem de que precisam para agir e criar resultado mesmo quando não têm vontade. Sem isso, teríamos muito mais atletas profissionais faltando a treinos e donos de companhias entretidos com jogos em seus iPhones. Tenho certeza de que alguns fazem isso, como eu mesmo de vez em quando. Mas teríamos muito mais. Responsabilização é o ato de ser responsável pela ação ou pelo resultado de outra pessoa. Muito pouco acontece no seu mundo ou em sua vida sem algum tipo de responsabilização. Ou seja, as coisas andam quando você tem essa responsabilização. Praticamente todos os resultados positivos que conseguimos, desde o nosso nascimento até a idade adulta, aconteceram graças à responsabilização promovida pelos adultos em nossa vida. Pais, professores, chefes, etc. Vegetais foram consumidos, o dever de casa foi feito, escovamos os dentes, tomamos banho e fomos para a cama em um horário razoável. Se não fosse pela responsabilização promovida por nós, por meio de pais, professores, seríamos crianças ignorantes, desnutridas, privadas de sonos e sujas. Bela maneira de dar uma nova perspectiva, certo? A responsabilização trouxe ordem para as nossas vidas. Eis o problema: nunca pedimos a responsabilização. Como ela nos foi imposta, a maioria de nós passou a resistir e a se ressentir de responsabilidades como um todo. Depois, quando completamos 18 anos, abraçamos cada grama de liberdade que conseguimos obter, continuando a evitar responsabilidade como se fosse a peste, perpetuando uma espiral descendente rumo à mediocridade, desenvolvendo estados mentais e hábitos prejudiciais como preguiça, evitando comprometimento e tomando atalhos, o que geralmente não é uma receita para o sucesso. Essa questão da preguiça, ela é muito forte. É a síndrome do Garfield, né? O que eu vou fazer hoje que eu posso deixar para amanhã? Faz sentido. Agora que nós estamos crescidos e nos esforçando para atingir níveis dignos de sucesso e realização, devemos assumir a responsabilidade por iniciar nossos próprios sistemas de responsabilização ou voltar a morar com nossos pais. Seu sistema de responsabilização pode ser um coach profissional, um mentor ou até mesmo um bom amigo ou membro da família. O fato é que, estatisticamente, 95% das pessoas que lê qualquer livro não implementam o que aprendem, porque ninguém está atribuindo a elas a responsabilidade de fazer isso. Mas há uma maneira de mudar tal atitude. E aqui ele fala que é altamente recomendado ter um parceiro
de responsabilização. Houve algum dia em que você tinha intenção de fazer exercícios ou ir à academia, mas não o fez porque não estava com vontade? Com certeza, todos nós já passamos por isso. Mas, e no caso de saber que alguém está contando com você para encontrá-lo na academia ou na pista de corrida? E aqui ele indica que você tenha um amigo ali que seja responsável por te cobrar quando você não cumpriu o que você se comprometeu a cumprir. Círculos de influência medíocre é outra causa da mediocridade, segundo Hall. Pesquisas mostram que virtualmente nos tornamos parecidos com a média das 5 pessoas com que mais passamos tempo. Aquela que você passa seu tempo pode ser o único fator mais determinante da pessoa em que você se tornará e de sua qualidade de vida. Se você está cercado de pessoas preguiçosas, mente fraca, de que dão desculpas, inevitavelmente se tornará como elas. Então, se você tem aí ao seu redor pessoas que estão sempre reclamando, dando desculpa para as coisas, evitando fazer as coisas no momento que precisa ser feito, você provavelmente vai ser mais uma dessas pessoas. Passe seu tempo com indivíduos que são realizadores de sucesso e positivos. Inevitavelmente, as atitudes e os hábitos de sucesso deles serão refletidos em você. Você se tornará cada vez mais parecido com eles. Isso é verdade em todas as áreas, no sucesso, na saúde, felicidade, no peso, na renda. Se todos os seus amigos são bem-sucedidos e ganham mais de $100 mil por ano, mesmo que você entre no círculo deles ganhando muito menos, você será automaticamente puxado pelo nível de pensamento deles e será influenciado pelos hábitos que eles estabeleceram para ter sucesso. Caso contrário, se a maioria daqueles com quem você se associa está constantemente reclamando e se concentrando no lado negativo da vida, as probabilidades são de que você também estará. Se os seus amigos não estão se esforçando para melhorar as suas vidas, então eles não vão desafiá-lo ou inspirá-lo a fazer melhor. Infelizmente, haverá muitos tentando progredir na vida, mas sendo puxado para baixo por aqueles que estão ao seu redor. Isso pode ser especialmente difícil quando essas pessoas são da sua família. Você deve ser forte e fazer o possível para passar menos tempo com os que não o encorajam e desafiam ser o melhor que você pode. Então sempre vai ter aquela cunhada ou aquele cunhado, né, que porque uma parada para ele não é viável, não é visível na mente dele, para você também não pode ser. Sempre vão ter as pessoas que vão te desencorajar, mas aí cabe você entender o que você quer, onde você quer chegar, que ninguém vai conseguir te tirar desse foco. Infelizmente, procure pessoas que acreditem em você, o admirem e possam ajudá-lo a chegar aonde quer ir na vida. Você deve procurar ativamente esses indivíduos para melhorar seu círculo de influências. Eles quase nunca acontecem por acaso. E aqui ele dá algumas dicas para você conseguir isso. Você pode ingressar em comunidades. Se você é dono de um negócio, um profissional que vende um produto ou serviço, pode ingressar em um grupo de networking. Se você é estudante de ensino médio básico, recomendo... Aí ele fala aqui o nome de um clube americano para você fazer parte. Enfim, você tem diversas formas de se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito, né, de vida que você. Costumo dizer com frequência que a miséria ama a companhia. E o mesmo vale para a mediocridade. É só você reparar, se você chegar num churrasco e você fizer... Você observar, né? Porque você não faz isso. Você está aqui procurando ler, procurando se desenvolver. Você não faz mais isso. Já pode até ter feito um dia, mas não faz mais. Mas você pode observar no churrasco que se uma pessoa reclamar de alguma coisa, vai vir outra pessoa e vai reclamar o triplo, o quádruplo. E aí vai virar um ciclo aquilo ali. Gente reclamando de coisas infinitas. Então, a miséria ama a companhia. Isso é uma verdade para mim. Não deixe que os medos, insegurança e crenças limitantes dos outros limitem o que é possível para você. Um dos comprometimentos mais importantes que você deve assumir é melhorar proativamente e continuamente seu círculo de influências. Sempre procure indivíduos que agregarão valor à sua existência e despertarão o que há de melhor em você. E é claro que você seja essa pessoa para os outros. Aí aqui tem a questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. Eu parto do princípio que eu sou quem eu desejo que as pessoas sejam comigo. Então isso me ajuda muito ali no termômetro de como tratar o outro,
de como ser gentil com o outro, enfim. A falta de desenvolvimento pessoal também é uma das causas da mediocridade. Jim Rohn tem sido um dos meus maiores mentores e me ensinado muitas filosofias capazes de mudar minha vida. Na minha opinião, nenhuma foi melhor do que a ideia de que nossos níveis de sucesso raramente excederão nossos níveis de desenvolvimento pessoal. Cara, presta atenção nisso aqui. Nossos níveis de sucesso raramente excederão nosso nível de desenvolvimento pessoal. Porque o sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nós nos tornamos. Às vezes você quer uma parada que você não está preparado para receber. Você não está no desenvolvimento necessário para que aquilo aconteça na tua vida. E eu não estou falando só de prosperidade, mas estou falando de diversas outras coisas. Em outras palavras, o seu nível de sucesso em todas as áreas raramente excederá e geralmente se igualará ao nível de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, seu conhecimento, habilidades, crenças. Então isso aqui é fantástico. E aí tem pessoas que falam, mas pô, esses livros de autoajuda não servem pra nada. Cara, isso aqui é considerado um livro de autoajuda pra muita gente. Mas normalmente essas pessoas que falam que livro de autoajuda não serve pra nada são as que mais precisam de ajuda. E porra, a história do cara é fantástica. Você não aprender com a história dele pelo valor menor do que de uma pizza, eu acho burrice da parte de quem pensa assim, entendeu? Abordamos isso antes, mas vamos conferir outra vez. Se você e eu estamos medindo os nossos níveis de sucesso em qualquer área da nossa vida, em uma escala de 1 a 10, nós dois queremos sucesso nível 10, concorda? Certo, ótimo. O problema é que a maioria das pessoas não está investindo tempo todos os dias para nos desenvolvermos nas pessoas nível 10 que precisamos ser, capazes de atrair, criar e viver e manter os níveis de sucesso que desejamos e temos que desejamos. Como resultado, lutamos para atingir os níveis de saúde, felicidade, amor, sucesso pessoal, profissional que de fato desejamos. E aqui ele fala o desafio do Milagre da Manhã para a mudança de vida em 30 dias, que aí vai ser falado no capítulo 10. A vida extraordinária que você pode imaginar está disponível para você, não importa o que tenha acontecido em seu passado. Ela só está esperando que você se desenvolva na pessoa que precisa ser para conseguir atrair, criar e viver facilmente essa vida. Quando fracassamos em criar tempo para o desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para enfrentar a dor e dificuldades. A falta de urgência é um outro fator que leva as pessoas a serem medíocres. A causa mais significante da nossa mediocridade é de não atingirmos nosso potencial, o que impede que 95% da nossa sociedade crie e viva a vida que realmente deseja. É o fato de a maioria das pessoas não ter nenhum senso de urgência para melhorar a si mesma, para que possa melhorar sua vida. É da natureza humana viver em um estado mental de algum dia e pensar que a vida se resolverá por conta própria. Esse estado mental de algum dia é perpétuo e leva uma vida de procrastinação, potencial não atingido e remorso. Lembre-se dessa verdade. O agora importa mais do que qualquer outro momento, pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando. E quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida. O passo 3 é estabelecer limite. Precisa estabelecer seu limite para entender ali o que faz com que você fique próximo a 95% da realidade das pessoas ou que você faça parte dos 5%. Você já reconheceu e abraçou a realidade que 95% da sociedade está lutando e se não nos comprometermos a pensar e a viver de modo diferente da maioria das pessoas, acabaremos lutando como a maioria das pessoas. Terceiro passo, estabelecer seu limite. Tome uma decisão quanto ao que você começará a fazer diferente a partir de hoje. Não amanhã, não na semana que vem, não no mês que vem. Para levar seu sucesso pessoal e profissional a um nível que jamais atingiram, você precisa estar disposto a se comprometer em um nível que jamais se comprometeu. É troca justa, né? Mediocridade é apenas o resultado de não assumir o compromisso de aprender, crescer e melhorar a si mesmo continuamente.
enquanto ser extraordinário é o resultado de escolher, aprender, crescer e ser um pouco melhor a cada dia que você foi no passado. Todos experimentamos a dor do remorso, o resultado de pensar e convencer a nós mesmos a ser, fazer e ter menos do que somos capazes. Dias medíocres tornam-se semanas. Semanas tornam-se meses. Meses, inevitavelmente, tornam-se anos. A realidade é que, se não mudarmos agora, nossa vida não mudará. Se não melhorarmos, nossa vida não melhorará. Se não investirmos tempo em qualidade em nossa auto-melhoria, nossa vida não melhorará. Sim, a maioria de nós acorda a cada dia e permanece igual. E aqui tem a frase do Robin Sharma que eu até grifei aqui. Uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido mais. Que é a frase inicial do capítulo, né? E aqui no capítulo 4, ele retrata o porquê você acordou essa manhã. Você precisa acordar toda manhã com determinação, você vai para a cama com satisfação. O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. Por que você acorda a maioria das manhãs? É porque você quer? Ou você adia o momento de despertar até ter absolutamente... Ou você adia o momento de despertar até ser absolutamente necessário. Se você é como a maioria que acorda com um bip incessante de um despertador toda manhã e se arrasta relutantemente para fora da cama porque precisa estar em algum lugar, fazer algo, responder a ou cuidar de outra pessoa. Se você pudesse escolher, você pode? A maioria das pessoas continuariam dormindo. Portanto, claro, nós nos rebelamos, pressionamos o botão soneca e resistimos ao inevitável de despertar inconscientes de que nossa resistência está enviando a mensagem ao universo de que preferimos continuar deitados em nossas camas, inconscientes a viver e criar de modo consciente e ativo a vida que estamos dizendo que desejamos. A gente precisa ser coerente, né, com o que a gente diz e o que a gente faz. Não gostamos disso, não nos sentimos bem com isso. Sabemos que existe um nível totalmente diferente de sucesso, conquistas e realização que é possível para nós, mas nos sentimos empacados e não sabemos o que fazer para desempacar. Não sei se você já se sentiu assim. Comenta aí nos comentários para eu saber. Cochilou, dançou. A verdade sobre acordar. O dito popular cochilou, dançou pode ter um significado muito mais profundo do que qualquer um de nós tenha se dado conta. Quando você adia despertar até precisar fazê-lo, o que significa esperar até o último segundo para sair da cama e começar seu dia, considere que o que está realmente fazendo é resistir à sua vida. Você já pensou nisso? Toda vez que você pressiona o botão soneca, está em um estado de resistência ao seu dia, à sua vida, e a acordar e a criar a vida que você diz desejar. Pense no tipo de energia negativa que o cerca quando você começa seu dia com resistência, quando reage ao som do despertador com um diálogo interno do tipo: ah não, já tá na hora, preciso acordar, eu não quero acordar. É como se você estivesse dizendo: não quero viver minha vida, pelo menos não plenamente. Muitos dos que sofrem de depressão relatam que a manhã é a parte mais difícil do dia. O tom da nossa manhã tem um prazeroso impacto no tom do resto do nosso dia. Acaba se tornando um ciclo. Acordar com desespero, passar o dia continuando a se sentir assim, ir dormir ansioso ou deprimido, depois repetir o ciclo de melancolia no dia seguinte. Se torna um ciclo vicioso, né? As pessoas não apenas estão perdendo a abundância da clareza, energia, motivação e o poder pessoal que vem de acordar de propósito, como também sua própria resistência a esse ato diário inevitável é uma afirmação desafiadora ao universo de que preferiam permanecer deitadas, inconscientes, criar e viver a vida que desejam. Sendo que tem tanta gente que nem tem essa dádiva, né, de acordar. Muitas partem para uma outra dimensão ao dormir. Outras estão numa cama de um hospital querendo poder acordar, poder levantar da cama e não conseguem também. Então, com vitalidade, né, que eu digo. Então, assim, a gente precisa realmente repensar como as nossas manhãs estão acontecendo e entender o restante do nosso dia a partir daí. Ninguém jamais nos ensinou. Por outro lado, quando você acorda todo dia com paixão e propósito, se reúne a pequena porcentagem de grandes realizadores que estão vivendo seus sonhos. Mais importante,
você será feliz. Simplesmente mudando sua abordagem sobre como acorda de manhã, você literalmente mudará tudo. Mas não aceite a minha palavra. Confie nesses famosos que acordam e acordaram cedo. Tony Robbins, Bill Gates, e aqui ele vai falando vários. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles, né, e muitos outros que são demais para ele conseguir estar ali. E uma coisa que a gente consegue perceber é que o sucesso ele deixa rastro. Ninguém jamais nos ensinou que podemos mudar nossa vida inteira aprendendo a conscientemente estabelecer a intenção de despertar toda manhã com um desejo genuíno e entusiasmo. Se você está apenas tirando uma soneca todo dia, até o último momento em que precisa sair para o trabalho, chegar à escola ou cuidar da sua família e depois voltando para casa e se desligando diante da TV, até ir para a cama, eu lhe pergunto, quando você vai se desenvolver na pessoa que precisa ser para criar níveis de saúde, riqueza, felicidade, sucesso e liberdade que de fato o desejo merece? Em qual momento? Quando vai realmente viver sua vida em vez de seguir em frente, anestesiado, em busca de toda a distração possível para escapar da realidade? E se a sua realidade, sua vida, pudesse enfim ser algo que você não pode esperar para estar consciente? Não há dia melhor do que hoje para desistirmos de quem temos sido em prol de quem podemos nos tornar e aprimorar a vida que temos vivido para que, na verdade, desejamos. Só amanhã é capaz de mudar isso tudo, será? Tenta mudar a sua manhã aí e volta aqui para me contar se o Hal tem razão. De quantas horas de sono realmente precisamos? E aqui o Hal ele fala sobre o mapeamento dele do ciclo circadiano, né? Que é o ciclo ali de sono que cada um de nós tem dentro do nosso relógio biológico. Primeira coisa que especialistas lhe dirão sobre quantas horas de sono necessitamos é que não existe um número mágico. A quantidade de sono ideal varia para cada indivíduo e é influenciada por fatores como idade, genética, saúde geral, quanto exercício uma pessoa faz e muitos outros. Pesquisas descobriram que durações longas de sono, 9 ou mais, também estão associadas a maior morbidade, doenças, acidentes e até mesmo a mortalidade. Variáveis como depressão estão significativamente associadas a longo período de sono. Olha que interessante. Se você priva do teu sono, se você é privado do teu sono, né, você tem ali as comorbidades. E se você dorme demais, você também tem essa comorbidade. Aí é entender, né, aonde o teu relógio ali funciona melhor. Como acordar com mais energia, dormindo menos. Experimentando diversas durações de sono, assim como aprendendo as de muitos outros praticantes do Milagre da Manhã, que testaram essa teoria, descobri que o modo como o sono afeta a nossa biologia é amplamente influenciado pela nossa crença pessoal em relação à quantidade de horas de sono que precisamos. Em outras palavras, a maneira que nos sentimos quando acordamos de manhã, e esta é uma distinção muito importante, não é baseada unicamente a quantas horas de sono temos, mas sofre significativo impacto daquilo que dissemos a nós mesmos que sentiríamos quando acordássemos. Por exemplo, se você acredita que precisa de 8 horas de sono para se sentir descansado, mas está indo para casa meia-noite e tem de acordar às 6 da manhã, na certa dirá para si mesmo: não vou ter. Nossa, vou ter apenas 6 horas de sono essa noite, mas preciso de 8. Vou me sentir exausto de manhã. Qual a primeira coisa que você pensa? É o mesmo pensamento que teve na hora de ir para a cama? Nossa, só tive 6 horas de sono, estou exausto. Esse é o pensamento que você acorda, né? Então, o pensamento que você tem na noite anterior em relação a como você vai dormir é o mesmo que você tem no dia seguinte. Se você diz para si mesmo que vai estar cansado de manhã, então com certeza se sentirá cansado. Você vai ter razão. Olha que incrível. A lição entre a mente e o corpo é poderosa. E aí eu trouxe aqui uma reflexão do Caibalion. Acho que é assim que se pronuncia esse livro. Mas fala ali sobre as 7 leis herméticas e uma das coisas que o livro fala é que tudo é mental. Então aqui o Hal ele descobriu isso também, que a ligação entre a mente e o corpo é poderosa, tudo é mental. Experimentei com diversas durações de sono. Primeiro experimentei cada duração de sono dizendo a mim mesmo antes de dormir, para
antes de ir para a cama que não dormiria o suficiente e que me sentiria exausto ao acordar. Com 4 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 5 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 6 horas de sono, você adivinhou, exausto. Com 7, 8, 9, a quantidade de horas que eu dormia não mudava a maneira como eu me sentia quando o despertador tocava. Desde que eu dissesse para mim mesmo que não dormiria o bastante e que me sentiria cansado pela manhã, era exatamente como eu me sentia. Olha que incrível! Depois experimentei de novo cada duração. E aqui ele começou a sugestionar, ao subconsciente o que ele queria. De 9 horas a 4 horas, dessa vez recitando uma afirmação no momento de me deitar e dizendo a mim mesmo que acordaria me sentindo energizado. Obrigada por me conceder 5 horas de sono essa noite. Essas 5 horas são exatamente o que eu preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas e a menor delas é gerar abundância de energia a partir de 5 horas repousantes de sono. Eu não sei se eu gravaria isso tudo para falar na noite anterior, não. Mas vou tentar. O segredo para fazer toda manhã parecer Natal. Lembre-se de um momento em sua vida que você tenha ficado genuinamente empolgado ao acordar de manhã. Você lembra desse dia? Compartilha aqui comigo, que eu quero saber também. Trata-se de levantar da cama com um propósito, não porque você precisa, mas porque você quer de verdade. Finalizamos aqui o capítulo 4. Nos vemos no capítulo 5 e no capítulo 6. Os próximos capítulos que nós vamos ler são o capítulo 5 e o capítulo 6. Me conta aqui quais foram os insights que você teve na leitura desse capítulo 3 e no capítulo 4. Não esquece de curtir se você gostou desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um prazer ler para você. E compartilha com as pessoas que você acha que esse capítulo seria relevante na vida delas. E obrigada pela tua companhia. Até o próximo vídeo.